Doutora Cristina, como é que que a gente vai fazer agora? Nós vamos acompanhar para ver a evolução disso lá no Senado? O que a gente pode fazer? Eu acho que, na verdade, a sociedade precisa estar muito bem informada a respeito disso, precisa se posicionar a respeito disso. Por quê? Porque nós estamos vendo uma desproteção, uma flexibilização da legislação ambiental. Né? Quando nós temos, por exemplo, compromissos de reduzir a questão das emissões de carbono, quando todo mundo está passando pela questão das alterações climáticas, né? Será que é isso que a gente precisa de uma flexibilização, de um retrocesso? Não é. Né? Todos os dados científicos informam que é necessário, no mínimo, manter a atual qualidade, né? E inclusive melhorar, ou seja, pegar todos esses passivos ambientais, né? Recuperar esses passivos ambientais. O que a gente está verificando é justamente que aquilo que é degradação, aquilo que foi degradação, ou seja, contrária à lei, está se transformando em lei. Então, aquilo que é errado hoje está deixando de ser errado para se tornar lei, para se tornar algo que deva ser mantido da forma como está. Ou seja, aqueles todos passivos ambientais que, em tese, que têm que ser, né, recuperados pela legislação atual, vão permanecer como está, de acordo se essa alteração do Código Florestal ficar como está. Foi aprovado agora no Senado. Exatamente, ficar como está. Depois volta para a Câmara. Né? Provocação. Os países ricos devastaram suas florestas. Agora que a situação está meio apertada por causa do aquecimento global, eles não querem deixar a gente destruir as nossas. Quer dizer, até nisso o rico dá vantagem. Outra coisa, está vindo dinheiro internacional para nós aqui, para a gente poder se opor à derrubada das florestas. O que está acontecendo? Nós estamos a soldo de potências internacionais, como nos acusam? Olha, esse é mais um argumento que tem sido muito utilizado. No fundo, o que acontece? Você fazer hoje uma lei contrária ou em prejuízo ao meio ambiente é extremamente difícil, é muito antipático. Né? Muito antipático você ir lá e defender uma lei, né, que, por exemplo, faz o que a nossa procuradora acabou de dizer, vira legal o que era ilegal, num passe de mágica, no fundo é isso. Né? Então, é muito antipático isso aí. Né? Então, evidentemente que se eu fosse o autor dessa proposta, eu iria criar o máximo possível de argumentos para tornar essa proposta mais palatável e iria criar o máximo possível de argumentos para criar uma espécie de uma cortina de fumaça. Não discute o principal, vamos discutir as externalidades. Né? Então, foi o que foi feito, de forma muito hábil. Né? Primeiro, essa história de que a lei mudou um monte de vezes. Então, não é que o agricultor estava ilegal, ele ficou ilegal porque a lei mudou. Não é verdade. Basta analisar os dados e verificar a evolução da lei para verificar que isso não é verdade. Mas se fala isso o tempo todo. Muito natural. Uma pessoa que não conhece o assunto a fundo, você vira e fala, olha, o sujeito estava legal. Mudou a lei e ficou ilegal. É justo? Claro que não é justo. Ele estava legal? Estava, então. É injusto eu mudar a lei e ele ficar ilegal, tá certo? Mas não mudou a lei. Não mudou. Os princípios são os mesmos. Os critérios foram os mesmos e mais do que isso, todas as mudanças importantes, à exceção de uma, foram por lei aprovada no Congresso Nacional. Né? Porque dizem que foram decretos, medidas provisórias, alterações. Não é verdade. Os decretos foram para criar instrumentos para aplicar a lei que o Congresso, que os deputados aprovaram. Então, o segundo argumento muito usado é aquele que vai acabar com a agricultura no Brasil. Já sabemos que não é verdade. Temos área improdutiva suficiente para dobrar a produção sem derrubar um pé de qualquer coisa, né? Nenhuma árvore. E o terceiro argumento, que esse é muito bom, né, é esse de que os países já te mataram tudo, pô. Os países europeus, os Estados Unidos matou tudo, agora vem aqui dar lição de moral para nós. É o nacionalismo, né? Que isso? Aqui que manda somos nós. Nós vamos destruir sozinho.
entendeu? Não queremos a opinião de ninguém, quer dizer, primeiro, se fosse verdade que os países europeus fizeram tudo, os Estados Unidos também, né? Mesmo assim, não justificaria, porque o que nós temos que fazer como sociedade humana dois erros não fazem um acerto. O erro dos outros. Essa é que a evolução da humanidade se deu assim, aprendendo com as invenções e os acertos e também com os erros dos outros, tá certo? Então, se fosse verdade que a Europa e os Estados Unidos mataram tudo e que não protegem nada, mesmo assim, nós não deveríamos usar isso para justificar o nosso desmatamento burro, porque hoje se sabe que o desmatamento é contra os interesses econômicos, sociais e ambientais de qualquer país. Hoje se sabe que a floresta é uma parceira fundamental para o desenvolvimento e não um inimigo do desenvolvimento. Mas a verdade, Heródoto, é que isso não ocorreu. Houve, de fato, desmatamentos muito grandes. Como, se você olhar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é similar ao caso da Europa. Desmatamentos na época em que a questão ambiental não era percebida. Hoje, nós temos áreas protegidas na Europa, nos Estados Unidos, de enormes proporções. Os Estados Unidos estão recuperando floresta ano a ano. É inacreditável que pessoas de bem, pessoas que têm uma história, insistam em ir a público dizendo que não é verdade. Ora, eu acho que a decisão de fazer esse programa, de fazer essa vigília, é para poder esclarecer isso. Leia o projeto de lei. O projeto de lei é exatamente isso. Ele sim cria anistia. Ele sim legaliza o que era ilegal. Ele desobriga... Tem um detalhe, sem querer me estender muito, só para o nosso internauta perceber o seguinte. Olha só até que ponto foi a sofisticação dessas mudanças. O sujeito que está ilegal hoje, ele tem que fazer algumas coisas para se legalizar. Não é que é tudo em branco. Né? Por exemplo, tinha que fazer 30 metros de floresta, faz só 15. Né? Então, ganhou um enorme incentivo aí. Né? Tinha que recuperar a reserva legal? Depende. Se tiver... depende do tamanho da propriedade, não tem que recuperar nada. Então, tem vários ajustes ali. Só que, em qualquer caso, o sujeito tem que entrar num programa de recuperação ambiental. Tem que ir lá e registrar o seu programa no governo, de que eu vou fazer a recuperação. Pode ser pequenininha, pode ser um pouco maior, depende da situação. Né? Só que é o seguinte, quando eu faço isso, automaticamente as minhas multas são suspensas. Todas as sanções que eu estou sujeito são suspensas. Milagre. Eu vou lá, protocolo, no negócio... Estou legal de novo. Só de protocolar. Aí, eu não tenho prazo, tá certo? Eu não tenho controle sobre a elaboração, sobre o acompanhamento disso, ou seja, eu suspendo minhas multas e a lei não traz nenhum detalhamento de como é que eu vou, qual é o prazo e quais são as condições e como é que isso vai ser controlado. Então, mesmo nos casos de que tenha que recuperar alguma coisa, que serão poucos, eu vou ser beneficiado com a eliminação de multas e sanções, sem ter que efetivamente comprovar a execução do meu chamado plano de recuperação ambiental. Portanto, é um cheque em branco, né, que se dá àqueles que desmatarem ilegalmente. Doutora Cristina, gostaria de completar? Na verdade, isso é uma preocupação porque hoje existem estudos, a ciência já se posicionou, a SBPC e estudos específicos de cientistas dessa área, que, por exemplo, para uma área de preservação permanente cumprir a sua função, ou seja, aquelas matas ciliares, é necessário, no mínimo, por exemplo, 30 metros. Isso mínimo, na verdade até 50, um pouco mais, mas que os 30 cumpririam essas funções. Né? E a preocupação é essa diminuição em 15, ou seja, a gente já vai estar perdendo a importância do que seria essa função da área de preservação permanente, né? Deixaria de recuperar esses 30 metros. E nessas outros locais, por exemplo, nessa questão da reserva legal, em que ela não precisará ser reflorestada nesses locais, e mais, ainda for reflorestada nas outras propriedades, por exemplo, eu posso plantar 50% de exóticas, ou seja, na verdade, esses 20% que seriam de reserva legal... Exótica que pode ser eucalipto. Exatamente, pode ser eucalipto, qualquer árvore que não seja nativa do Brasil. Né? Então, esses 20% acabam caindo para 10%, na verdade não são 20%, são 10% porque 50% eu posso plantar com exóticas. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande. Isso seria, de fato, um retrocesso, porque diminuiria essas áreas de preservação permanente, diminuiriam essas áreas de reserva legal
E só lembrando que essas áreas, na verdade, elas trazem benefícios gratuitos para a própria agricultura, né? Seja através de controle de pragas, seja através de controle de doenças, né? Então, essas áreas florestadas são importantes também para a agricultura. Entendo. Quer dizer, não é perda nem de terreno, nem de tempo, nem de dinheiro, nem coisa alguma. Não, com certeza elas vão ser importantes. Por isso que, na verdade, eu sempre falo que esse debate ele não pode ser polarizado, ele tem que ser integrador, porque a agricultura depende do meio ambiente, todos nós dependemos do meio ambiente, né, para sobreviver. E ainda mais agora, né, com essa história do... Com certeza. Bom, nós estamos aqui conversando já exatamente há 1 hora, né? Eu queria então agradecer ao João Paulo Capobianco, que é diretor do Instituto de Democracia e Sustentabilidade, a doutora Cristina Godoy de Araújo Freitas, que é coordenadora da área do meio ambiente do Ministério Público de São Paulo. E a vigília vai continuar, não é isso? Vai continuar. Vamos acompanhar na vigília. Bom, então se a vigília vai continuar, nós não vamos encerrar nada aqui, nós vamos prosseguir e você vai nos acompanhar. Eu queria aproveitar e fazer 2 sugestões. Primeiro, você que é internauta, está nos vendo agora, certamente você tem acesso ao Facebook, tem acesso ao Twitter, tem acesso ao e-mail, né, e outras formas pelas quais as redes sociais podem divulgar aquilo que é importante para a sociedade. Então, eu gostaria de sugerir o seguinte, que você colocasse na sua rede social, colocasse lá no seu Facebook, colocasse no Orkut, se você ainda usa o Orkut, por que não? Não é? E você dissesse o que está acontecendo no país para a gente poder arregimentar o pessoal por aí. Esse é um ponto. E o outro ponto é aquele que eu disse a você no começo dessa nossa conversa. Eu, por exemplo, vou mandar um e-mail para os 3 senadores do meu estado, né, pedindo para que ele retire o projeto de lá, para que a gente possa discutir de novo com a sociedade. Claro, vai ter que ter uma discussão, né, mas eu vou mandar lá. E para isso eu vou escrever o nome dele, aí eu ponho @ e escrevo senado.gov.br e ele vai receber lá. Pode ser que a caixa postal dele fique lotada, mas se ficar, vai ser melhor ainda, porque ele vai sentir que nós estamos fiscalizando e acompanhando o comportamento dele. Então, olha, não está na mão do Senado. Na minha opinião, está na nossa mão, né? E para isso, então, nós temos que exercer uma pressão democrática em cima do Senado, que faz parte do nosso Congresso Nacional. Então, nós continuamos com a nossa vigília e até daqui a pouco.